Som. Amém. Amém, irmãos. Como eu anunciei, bom, daqui a pouco eu falo outra coisa. Vou fazer agora. Antes de falar isso, coloca para mim, irmãos, é o seguinte, eu criei um canal num aplicativo chamado Telegram. Quantos conhecem Telegram aqui? Se você não é de comer, nem de passar no cabelo. É tipo WhatsApp, né? Você tem, se você quiser, é o seguinte, eu criei esse canal para, nós vamos postar coisas no canal, de vídeos, de pregação, esboço da palavra, vamos sugerir livros, e muitas coisas para abençoar a sua vida. Você fala, pastor, mas já não tem o Instagram? Sim, mas o Instagram, ele só entrega para quem me segue 2-3% das pessoas. Ele, se não pagar, ele não manda para todo mundo. Então, eu vou continuar fazendo lá também. Mas esse canal, a vantagem dele é que todo mundo pode receber. Então, você tem que baixar o aplicativo, né? Tanto no Android quanto no iOS, tem o Telegram. E é um canal, não é um chat, não é para conversar, é só para receber material. Se você quiser participar e receber, e já tiver aí baixado aí no seu celular, o aplicativo Telegram, é só você abrir a câmera do celular agora, pode fazer isso agora, abre a câmera como se fosse tirar uma foto, e aponta para lá, ó. Você apontar ali naquele preto ali, vai aparecer um linkzinho, você só clica, e você entra e passa a fazer parte do grupo, e tudo que eu colocar lá, de livros, de material, de palavras, de pregação, você vai poder receber. Então, se os irmãos quiserem, se você já tiver o aplicativo do Telegram, você pode apontar a câmera aberta, fotográfica para ali, vai aparecer esse link. Se estiver muito longe, não estiver dando certo, depois você pode ir lá atrás, se der um zoom dá certo, né? Aí você pode entrar e participar do grupo com a gente, tá bom? Senão no final te coloca de novo e, amanhã, e no domingo que vem também. Eu quero te convidar para estar com a gente, amém. A nossa Holy Fest está chegando, amém? Glória a Deus. E com certeza vai ser um tempo de muita comunhão, muita bênção de Deus, e também de edificação. Quero te convidar para que você participe junto com a sua rede, seu pastor, durante o carnaval, e vai ser um tempo de grande alegria, como sempre é. No sábado, do dia 15 de fevereiro, nós vamos voltar e vamos fazer o primeiro RL Live de 2020. O que é o RL Live, para quem não sabe? É o culto de jovens de toda a cidade, os 10 prédios da Videira. Existem 10 prédios como esse, não como esse, mas grandes também, não é? Na cidade, e uma vez ou duas por mês, ou a cada 60 dias, a gente ainda está definindo, a gente vai reunir todos os jovens da cidade para buscar Deus, para realmente convidar amigos que precisam ouvir o Evangelho. E nós estamos preparando uma performance do culto, e vai ser realmente um culto de mover de Deus, de unção, né, de buscar a presença do Espírito Santo. E o primeiro desse ano, que vai ser um esquenta para a Holy Fest, é esse dia 15. Quem não paga nada, a entrada é franca, e eu quero que você anota para participar com a gente também. E a outra coisa que eu queria avisar é sobre o seminário. Nós vamos começar as aulas, eu acho que agora essa semana que vem, não sei. E o seminário, que é o nosso curso, ele é um curso para quem quer ser pastor, mas também ele é um curso para quem quer estudar a palavra de Deus. Dura apenas 2 anos, 3 dias por semana. E é um tempo muito poderoso. Na minha época eram 3 anos, mas eu fiz o primeiro ano, mas eu era muito novo na fé, passei de ano, mas eu resolvi fazer ele de novo. Eu estudei 4 anos, e foi uma bênção muito grande na minha vida. E eu queria te convidar para considerar fazer o seminário. O pastor Aloysio está renovando todo o conteúdo do seminário, então quem entrar a partir de agora vai poder participar disso, vai ser uma grande bênção. E uma novidade é que, além das turmas da noite, nós vamos abrir uma turma de manhã, das 8 às 11h30. Então, se você às vezes trabalha no shopping à tarde, ou tem a manhã livre, é uma
Bom, irmãos, hoje a gente vai fazer algo diferente. Antes de eu ministrar a palavra, eu gostaria que nós ouvíssemos um testemunho da Ana Luísa, que está aqui. Ana Luísa é uma irmã preciosa, tem 18 anos, e ela é da igreja desde pequena. 6 anos, 3 anos. Ela chegou aqui com uns 3 anos de idade, então tem 15 anos que ela está aqui. Agora ela mora em São Paulo. E quando ela tinha 15 anos, ela sofreu, vou deixar ela falar, ela entrou por um caminho e ficou com depressão. E ela sofreu com uma depressão severa por 2 anos. E Deus fez um milagre grande na vida dela. E eu convidei ela para a gente ouvir um pouquinho do testemunho antes de eu pregar, para você saber como Deus tirou ela desse lugar. E se você está sofrendo algum tipo de angústia, de ansiedade, ou até mesmo de depressão, você pode ter certeza que o mesmo Deus que fez na vida dela vai fazer na sua vida também. E hoje nós vamos orar por isso, por todo tipo de ansiedade que possa tomar o seu coração, amém? Então eu gostaria de convidar aqui a Ana Luísa. Seja bem-vinda, amém, amada? Vamos recebê-la aqui com uma salva de palmas, irmãos. Nossa irmã, e ela vai falar, fala pertinho. Graça e paz. É um prazer estar aqui hoje para compartilhar um pouquinho da minha história. E como o pastor falou, eu sou Ana Luísa, eu tenho 18 anos. E eu estou aqui na Igreja Videira desde bem pequenininha, com 3 aninhos eu já participava dos cultos, fui para os Kids, participei de todos os Domingo Kids, tudo. E com 13 anos eu comecei a liderar uma célula Kids, inclusive meus pais são cristãos, eles são da Videira também. E eu sempre fui uma pessoa que tive toda a minha vida planejada. Desde pequena eu sempre fui uma pessoa que... Eu sempre sonhei muito alto, tive muitos planos, muitas metas, sempre fui muito decidida a respeito do que eu queria fazer. E quando eu ainda era criança, eu recebi meu chamado e também sempre tive muita convicção a respeito do meu chamado. Eu sabia que eu ia para as nações, que eu queria pregar o evangelho, eu queria que as pessoas conhecessem Jesus. Só que eu segui com a minha vida normal. Eu sempre pensava, quando eu estava com os meus 15 anos, que eu fui para o ensino médio, eu pensava, agora eu preciso colocar o pé no chão, eu preciso pensar na minha carreira, na faculdade, tudo. E comecei a planejar. Só que com 15 anos, eu acabei me tornando refém dos meus próprios planos e do meu próprio perfeccionismo, que foi quando eu acabei desenvolvendo a ansiedade, de uma forma patológica. E eu comecei a ter crises de ansiedade fortíssimas, que depois se tornaram crises de pânico, e até que chegou um momento em que aquilo já estava prejudicando a minha vida, e eu não conseguia mais ir para a escola, eu tive que parar de estudar, eu tive que entregar a minha célula, e eu vi tudo que eu tinha planejado para mim desde pequena, tudo que eu sonhava, tudo que eu tinha na minha cabeça, ir por água abaixo. A minha vida virou de cabeça para baixo. Tudo, todas as áreas. E eu me encontrei sem esperança, sem direção, como se tudo tivesse escuro. Não existia uma luz. E as pessoas sempre me perguntavam, mas Ana, você que está dentro da igreja, você que tem tudo, tem uma família tão estruturada, uma casa tão boa, por que você? E era uma pergunta que eu também não sabia responder. Eu falava, eu também não sei. Quando você descobrir, você me conta. Eu não sabia. Mas eu tive convicção de uma coisa, que foi quando tudo mudou. Que era que eu tenho um Deus bom, eu sirvo a um Deus bom, eu tenho um Pai que é bom. Isso era o suficiente, eu só não sabia ainda. E quando eu estava com 15 anos e meio, mais ou menos, sem planos, sem direção, sem saber para onde ir, eu recebi uma ligação de uma pastora lá da África, de Lusaka, Zâmbia. Ela me ligou para orar por mim e quando ela ligou eu estava extremamente desacreditada. Ela falou, Ana, posso orar por você? E eu falei, pode, mas tantas pessoas já oraram por mim, tantas pessoas já vieram aqui mas pode, né? E ela orou, e depois no final da conversa ela falou, o que você acha de vir passar um tempo aqui comigo? Ficar alguns meses para você ter uma nova experiência. E
no fundo, eu dei risada. Eu falei, como? Eu não consigo sair do meu quarto. Eu não consigo estar num quarto com mais de 4 pessoas. Como que eu vou pegar um avião, deixar tudo e ir para outro continente? E ela falou, não, pensa nisso, eu vou conversar com seus pais. E eu falei, amém, tudo bem. No outro dia era a Conferência Radicais Livres. E eu lembro que eu acordei e eu virei para minha mãe e falei, mãe, eu quero ir na conferência. E todo mundo ficou, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Agora ela surtou de verdade. Porque eu não conseguia, e a conferência era no Goiânia Arena, lotado, não tinha como. E eu falei, mãe, eu vou. Ela comprou, fez a nossa inscrição da família inteira, e a gente foi. E chegando lá, eu recebi uma palavra de Deus, e eu senti o Espírito Santo falando muito forte no meu coração. E ele falava, vai, porque eu vou com você. Você precisa de mais do que isso? Não. E eu falei, amém, então eu vou. E eu lembro que naquele dia, até a noite, tocou aquela música, A Alegria do Senhor é a Nossa Força. E estava todo mundo pulando, e eu estava ajoelhada, e eu chorava, porque eu entendia aquilo. E eu entendi principalmente que a alegria do Senhor é a minha força, e Ele se alegrava com o meu coração. Ele tinha prazer em mim e na minha vida, na minha existência, no fato de eu estar aqui agora. E 2 meses depois desse dia, eu peguei um avião, larguei tudo e fui. Passei os 8 meses mais maravilhosos da minha vida. Só que não foi algo instantâneo de, meu Deus, foi curada. Não, eu ainda tinha que lutar com os meus próprios pensamentos, com os impulsos, com as crises. Só que o Senhor foi me dando estratégias. E depois eu voltei para Goiânia. E eu lembro até que eu estava em um retiro do pastor Michel, eu sou da rede dele. E eu comecei a passar muito mal, eu comecei a ter crises fortíssimas, tantos pensamentos, o coração acelerado. E eu pedi para falar com ele. E quando ele chegou, a única coisa que ele falava para mim, diferente de todas as outras pessoas, era, você é muito amada. E ele passava a mão no meu cabelo e ele falava, você é amada, Jesus te ama, você é amada, eu estou aqui com você e você é amada. E eu fui me acalmando, e eu respirava fundo, e aquilo foi se tornando verdade dentro de mim. Eu falei, meu Deus, eu sou amada mesmo. E depois de um tempo, eu acabei recebendo a oportunidade de fazer faculdade em São Paulo, e eu fui. E hoje eu moro lá, tenho uma vida normal, sozinha, moro sozinha, faço faculdade, para honra e glória do Senhor Jesus. E o Senhor foi me dando estratégias, e a primeira delas é entender que eu sou amada. E às vezes quando eu estava sozinha na minha casa, eu não sabia como orar. Porque até hoje são tantos pensamentos, tantas coisas que podem acontecer. E eu lembro que um dia eu estava sentada e eu falava, Deus, eu não sei nem como orar. Eu não sei nem o que falar. Eu estou tão perdida dentro de mim que eu não sei o que falar. E o Espírito Santo só falou, tudo bem, então fique em silêncio agora. Você não precisa falar nada. Deixa que eu vou falar com você. E a única coisa que ele falava era, eu te amo muito. Eu tenho prazer em você. Eu tenho prazer na sua existência aqui. Eu te amo. E outra coisa que eu aprendi também foi a confessar a palavra. Isso mudou dentro de mim. Deixa eu te falar uma coisa, você não tem ideia do poder que existe quando você confessa a palavra. E às vezes eu não sabia como orar, eu falava, Deus, eu estou perdida, eu não sei o que fazer. E ele falava, pega a Bíblia. E eu pegava, e eu falava em voz alta. Às vezes, durante as crises, eu lembrava de versículos que eu aprendi nos kids. E eu falava, não te mandei eu, seja forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. E eu falava, e aquilo ia se tornando verdade dentro de mim. Eu ia fazer alguma prova muito difícil, e eu lembrava dos versículos dos kids, eu lembrava e eu falava, se alguém pedir sabedoria, se alguém quiser sabedoria, peça a Deus que Ele a dará, porque Ele é bom e dá a todo que pede. Existe muito poder, muito poder. E eu quero te falar também que o nosso Deus é um Deus de esperança. Então, se você está aqui hoje sem esperança, sem saber para onde ir, tão perdido quanto eu estava há 2 anos atrás, acredite em mim, existe um Deus bom, um Deus que te ama, um Deus que quer você aqui, quer você junto com Ele, e vai passar, é só um momento. Tudo isso que a gente sente, são tantas coisas, mas é só um momento. Só que uma coisa que é constante é o amor de Deus, isso não passa. As crises vêm, as crises vão, os sentimentos vêm e vão, só que o amor de Deus é para sempre, Ele é constante, Ele não passa. E só existe felicidade no centro da vontade de Deus.
Eu sempre fiz tantos planos, tinha tantas metas, tantos sonhos, mas eu sou feliz hoje, porque eu tenho convicção de que eu estou no centro da vontade de Deus e que os planos dele para mim são muito melhores que os meus. Até porque, em alguns momentos, eu não consegui sonhar. Chegou um ponto que eu não conseguia sonhar por mim mesma. Mas quando eu não conseguia sonhar, eu tinha um Deus que estava planejando a minha história mesmo assim. Eu tinha um Deus que estava sonhando por mim, que tinha esperança por mim, que entende o que eu estou falando? Então, é isso que eu tenho para te dizer hoje. E se Ele fez comigo, Ele pode fazer com você. Amém? Aleluia. Gostaria de convidar você a ficar em pé um instantinho. A equipe de louvor podia subir rapidinho aqui para mim, por favor, Marcelo. Eu gostaria, eu acho que a coisa mais poderosa, né, e tocante do testemunho da Ana Luísa é que ela descobriu por experiência e revelação, não apenas de ouvir falar, de que ela era uma filha amada. A coisa mais atacada pelo diabo é a certeza de que nós somos amados. Às vezes na hora da tribulação a gente duvida, fala, poxa, se Deus me ama, por que eu estou passando por isso? Mas Jesus nunca disse que porque Ele nos ama, nós não teríamos problemas. Ele disse o quê? No mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. A Bíblia diz que Deus prova o seu amor por nós pelo fato do seu Filho ter morrido na cruz quando nós ainda éramos pecadores. Veja que a Bíblia não diz que Deus prova o seu amor pelo fato de nós não termos problemas. Não, Ele diz que Ele prova pelo fato de ter morrido. Ele fala, eu não neguei a minha própria vida como prova de amor. O que eu vou negar para você? Vou negar a libertação de uma angústia, de uma ansiedade? Não vou negar nada. O amor não está provado na ausência de problemas. Não, o amor está provado lá na cruz. E quando você deixa esse amor entrar no seu coração, a Bíblia diz que o verdadeiro amor, olha para cá, o verdadeiro amor, o amor de Deus, Ele tira o medo. Ele tira o medo do seu coração. E eu gostaria que nessa noite, Ana Luísa, ela canta, sabe? É que eu não combinei com mas eu falei para ela agora, mas a gente podia cantar. Eu sou ótimo para fazer as coisas sem combinar. E eu gostaria que de repente a gente ministrasse junto e deixasse um pouco dessa revelação que ela recebeu do Senhor, esse amor, tocar o seu coração também. O amor tem o poder de curar. Eu ouvi a história de um pastor que a sua filha estava lutando com anorexia. E ele tentou de tudo, levou em todos os médicos, terapias, psicólogos, psiquiatras, remédios, nada sarava a menina. Tudo que ela colocava na boca, ela vomitava. E ele estava um dia desesperado, clamando a Deus o que fazer. E ele viu a filha dele já pele e osso, desesperada, vomitando, e Deus falou para ela, Deus falou para ele que apenas abrace ela. E ele abraçou ela e começou a chorar e sentiu o amor de Deus. E ele diz que por horas ele ficou abraçado, chorando e liberando amor no coração dela. E no final daquele período, aquela menina estava completamente liberta, foi totalmente curada. Você sabe, eu sou pastor há muitos anos, sou crente há 30 anos, e eu já expulsei muitos demônios, mas eu me lembro de um que não queria sair, de jeito nenhum, estava dando muito trabalho, estava demorando demais, e o Espírito Santo falou para mim, apenas libera amor sobre essa pessoa. O diabo tem o poder para fazer algumas coisas, mas ele não sabe amar. Só Deus ama, só Deus ministra amor. E eu comecei a orar e a liberar amor sobre aquela pessoa possessa, e aquele demônio caiu, e ela foi livre, porque o amor remove multidões de pecados. O amor é capaz de curar o que remédio nenhum pode curar.
o amor de Deus. Eu queria, vem para cá, Ana Luísa, vem aqui para frente. Eu queria que ela cantasse com a gente essa canção, e nós vamos cantar com ela. E esse mesmo amor que um dia ela recebeu vai tocar seu coração agora. Erga suas mãos para Deus. O Senhor se importa com você. Ele se importa comigo, me ama como um furacão. Sou como uma árvore que se move pelo seu vento de misericórdia. E quando esqueço de minhas aflições ofuscadas por sua glória, posso perceber o quão lindo tu és e o quão és por mim. Oh, como Ele nos ama tanto. Oh, como Ele nos ama. Nos ama tanto. Oh. Como Ele nos ama tanto, oh, como Ele nos ama, como Ele nos ama tanto. Nos atrai a redenção. Se a graça é um oceano, estamos afogando. Pode cantar isso bem forte, vai. Ele nos ama, Ele nos ama, Ele nos ama, Ele nos ama. Aleluia, aleluia. Dê um forte aplauso ao Senhor. Louvado seja Deus, amém. Glória a Deus, glória a Deus, amém. Glória a Deus, obrigado Ana Luísa. Os irmãos podem se assentar. Louvado seja Deus, amém. Glória a Jesus. Quero compartilhar a palavra de Deus com você. E é sempre precioso ouvir o que Deus tem e está fazendo no nosso meio. E eu sei que o Senhor tem
grandes coisas para fazer na sua vida também. Amém? Só antes de compartilhar a palavra de Deus, rapidamente, quero só responder uma única pergunta que me fizeram. Pastor, a Bíblia fala que o que crê com o coração e confessa com a boca será salvo. Fala também que o que crer e for batizado será salvo. Afinal, pastor, como diz o outro, decide. É necessário crer, confessar e ser batizado para ser salvo? Senão, o que precisa acontecer para alcançar a salvação? Apenas crer é suficiente? Muito bem, essa é uma pergunta importantíssima, porque ela define o caminho para entrar no céu. Não é? A Bíblia fala tudo isso mesmo. Se com o coração você crê e com a boca confessar que Jesus Cristo é o Senhor, reconhecendo que você é um pecador, que você precisa de um Salvador, a Bíblia diz que você será salvo. E a Bíblia diz também que se crer e for batizado, será salvo. É verdade. Mas a minha pergunta é, aquele ladrão que estava lá na cruz, no dia que Jesus estava sendo crucificado, ele era um ladrão, pecador, mas a Bíblia fala que ele falou com Jesus: Senhor, lembra de mim quando você entrar no seu reino. Ele estava pedindo salvação, e Jesus falou o que para ele? Hoje mesmo estarás comigo aonde? No paraíso. Eu pergunto, ele foi salvo? Sim. Mas foi batizado? Não. Por quê? Não deu tempo. Não tinha água lá para batizar, não é? Veja, então, a salvação que nos livra do inferno é uma experiência que a Bíblia chama de nascer de novo, que acontece no momento que você crê no seu coração, todo o seu coração, quando você fala: eu reconheço, eu sou um pecador, eu preciso de um Salvador, não sou capaz de entrar no céu pela força do meu braço, porque homem nenhum é. Alguém pode dizer: discordo, eu acho que eu sou capaz. Não, você só diz isso porque você não sabe qual é o padrão para entrar no céu. A maioria das pessoas que eu pergunto, se ela morrer hoje, ou se ela não acordar amanhã, se ela está salva, eu pergunto: você tem certeza que você vai entrar no céu? A pessoa normalmente me fala: não sei, Deus é que sabe. Pois então, esse é o problema, porque a Bíblia diz que você pode saber. A Bíblia diz que o Espírito Santo testifica no meu coração que eu sou filho de Deus, que eu sou salvo. É uma convicção que você não sabe explicar, não tem explicação humana, mas aqueles que nasceram de novo têm dentro de si. Eu sei que muitas pessoas falam: mas você é muito arrogante, como você pode ter certeza disso? Não, não é uma questão de arrogância, é uma verdade. Eu não sei explicar. No dia 2 de maio de 1990, às 9 horas da noite, eu nasci de novo. Eu era um jovem perdido do mundo. Estava numa reunião, numa casa, atrás de uma moça que eu estava interessada. E Deus me salvou naquela noite. Ela foi uma isca para me pescar. Mas era uma isca bonita. E Deus é tão bom comigo que Ele me salvou. Depois me deu ela. Foi a minha mulher. Nós estamos tentando escrever o livro dessa história para os irmãos. Tem 30 anos isso que aconteceu. Literalmente, porque foi em 1990 e nós estamos em 2020. E a gente está escrevendo um livro, eu e a Marília, porque a gente era jovem. Eu era jovem de fechar boate, irmãos. Eu fazia evento desde aquela época, eu tinha 17 anos. E a Marília era manequim, nós éramos atolados no mundão mesmo. Eu fui conhecer ela lá onde meu pai trabalhava com fazenda em São Félix do Araguaia, né, pai? Desfilando para mim, um desfile que eu estava organizando. Mas Deus tinha um plano para nós e nos salvou poderosamente, nos chamou, nos transformou, nos fez casar, nos deu ministério. E nós queremos contar esse testemunho como algo para abençoar você, para mostrar caminhos que nós percorremos em Deus. Eu não sei se você vai querer ler, não, mas eu acho que a gente vai escrever assim mesmo. Algumas pessoas nos motivam, a gente fica achando que alguém quer ler. Alguém leria isso? Fala a verdade. Ok, então tá bom. A gente está tentando fazer isso. Quem sabe na Holy Fest ainda dá tempo de lançar. Me sugira um nome, tá?
Mas enfim, olha para cá. Então, no momento que eu tive essa experiência, essa convicção tomou conta do meu coração. Quem é salvo e tem certeza da salvação, ele sabe que é. Se você ainda tem dúvidas, você precisa ter essa experiência. Porque não é a religião evangélica, católica, espírita, religião nenhuma pode salvar. A única fonte da salvação é Jesus Cristo. Você sabe alguém? Eu sou pastor, os meus filhos, se eles não nascerem de novo, não estão salvos não. Filho de pastor não nasce salvo. Cada crente tem que ter a sua experiência. Cada pessoa tem que ter a sua experiência com Deus. Quem está me entendendo? Tem gente que brinca comigo da minha família e fala: pastor, eu vou entrar no céu pregado na sua perna, nem que for arrastado por você. Eu falei: se eu puder eu te levo, mas não tem jeito. Eu quero levar todo mundo, mas é Jesus que salva. E Ele salva no momento em que eu digo: eu reconheço, eu sou pecador, eu preciso de Deus, eu quero Deus. E eu abro a minha boca e eu falo para o mundo espiritual ouvir. Naquele momento, a Bíblia fala que você pode ter uma experiência de nascer de novo. E o Espírito de Deus te dará salvação. Por que as pessoas dizem que ela não tem certeza? Elas dizem isso porque elas estão tentando merecer entrar no céu. Eu encontrei um dos homens mais ricos de Goiânia outro dia num velório. Muito rico. Não vou contar quem ele é não, porque você deve conhecer. E eu fiz essa pergunta para ele, se ele tinha certeza da salvação. E ele falou: eu estou tentando. Estou tentando. Eu falei para ele, eu penso que foi uma palavra de sabedoria. Eu falei: o senhor é um homem muito rico e é um homem de negócios. O senhor está acostumado a comprar tudo, mas eu tenho que dizer uma coisa para o senhor: o céu não está à venda. Porque Deus é muito rico para precisar vender e o senhor é muito pobre para poder comprar. E ele até arrumou na cadeira. Falou: não. Eu falei: só tem um jeito de entrar. E como que é? Eu falei: de graça. Aí ele assustou porque nunca ouviu essa palavra. E é verdade. Não há boas obras. Você pode dar sopão a África inteira, não compra. Você pode fazer penitência tanto você quiser, não compra. Você pode tentar ser a melhor pessoa do mundo, não entra. Por que não entra? Porque para entrar tem que ser perfeito. E você sabe o que é ser perfeito para Deus? Não é Madre Teresa de Calcutá não. Está reprovada também. Para entrar no céu, você tem que ter cumprido 613 leis do Velho Testamento, todos os dias da sua vida, desde o dia que você nasceu até o dia que você morreu, sem falhar uma vez nenhuma. Quem é que pode entrar? Ninguém. Por isso todos os homens nascem perdidos. Eu sei que a gente gosta de cantar eu era órfão, mas não era não, você era filho do diabo, e eu também. Não se ofenda. É a Bíblia que diz, você pode ler na sua Bíblia. Todos nós nascemos filho do diabo. Uau, misericórdia. Não, eu sei que você ouviu falar: todo mundo é filho de Deus. Mentira. Todo mundo é criatura de Deus. Mas para ser filho, tem que nascer de novo. Não se iluda, não fique com raiva de mim. Eu estou falando uma conversa franca com você. E isso é sério, porque define a sua eternidade. Eu nem sei porque eu estou falando tanto, mas Deus sabe. Mas preste atenção. Basta você nascer. Você sabe, a criança mostra que o pecado está em nós. Basta acabar o leite do peito da mãe dela que ela taca o dente. Ninguém precisa ensinar a criança a beijar. Não, desculpa, morder, né? A bater. Ela já nasce sabendo morder e bater. Mas beijar tem que aprender. Porque o pecado está lá desde pequeno. E nós precisamos de um Salvador. Quem está me entendendo? Todos pecaram. Todos estão perdidos, todos precisam nascer de novo, e não há salvação em nenhum outro, em nenhuma outra maneira. Então quando eu reconheço: Deus, eu não consigo cumprir as condições para entrar, se é essa que o pastor está falando, meu Deus do céu, nem sei que lei que é essa, eu achei que só tinha 10. Pois é, 10 são só os que foram escritos na pedra, tem mais 613, está lá no Velho Testamento. Eu falei: é impossível. Então como é que faz? Se você crer em mim, você é colocado dentro de mim. O que acontece comigo acontece com você. Eu fui no inferno, te levei, deixei os seus pecados lá, ressuscitei, fui para o céu, você entrou comigo. Eu cumpri a lei, Jesus cumpriu no nosso lugar. Quem é que conheceu Adão? Alguém conheceu Adão aí? Adão, aquele sujeito lá do Éden. Não, ninguém. Mas foi ele que pecou, foi ou não foi?
Quando ele pecou, o pecado atingiu você. Você não tem nada a ver com Adão, você não conheceu Adão, você não pecou, foi Adão que aprontou, mas você está sofrendo, sim ou não? É. Então, veja, Adão pecou, e um pecou, contaminou todo mundo. Qual que é a lógica de Deus? Se um pecou e mandou todo mundo para o inferno, é justo que um pague por todos. Então, Jesus veio e pagou. Quando você diga, eu creio no que ele fez, os seus pecados estão perdoados, a lei está cumprida através dele, você pode entrar no céu. Está entendendo? É só assim, não tem outro jeito. Não tem outro jeito. Agora, uma vez que eu nasci de novo, eu preciso me batizar se eu posso, porque o batismo das águas não salva você do inferno, ok? Presta atenção. O batismo nas águas tira você das mãos do diabo, porque o povo de Israel estava lá no Egito, eles já eram povo de Deus, mas estavam escravizados. Mas quando eles cruzaram o Mar Vermelho, a Bíblia fala que aquilo era o batismo. Eles saíram da influência de Faraó. Muitos crentes, muitas pessoas nasceram de novo, mas não querem se batizar nas águas. Ele é salvo, mas o diabo ainda oprime ele, porque ele não tomou a decisão de publicar a sua fé. Você já viu que quando você converte, vem para a igreja, vem para o culto, você era meio perdido, sua mãe está até achando bom, mas quando o dia que você fala para ela, eu vou batizar, a casa cai, porque é uma experiência espiritual, porque ela sabe que agora a coisa vai ficar séria, e o diabo sabe também. Então você precisa descer as águas, porque você não é ladrão da cruz. Alguém que diz que creu, mas nega se batizar, de fato não creu. Creu da boca para fora. Porque se eu criei, o batismo é o testemunho público. Eu não me envergonho de Cristo, não me envergonho do Evangelho, estou morrendo para a velha vida, estou assumindo que nele eu vou viver uma nova vida. Não sou capaz de fazer isso por mim mesmo, ele que vai me dar graça e capacidade para andar com ele, mas eu quero isso e eu vou fazer isso. Quem está me entendendo? Então, se você creu, eu digo para você, se batize. Isso vai mudar muita coisa na sua vida. Acredite em mim, vai quebrar cadeias. Amém? Quantos dizem glória a Deus por isso? No final, a gente pode orar e você pode sair daqui com a certeza da salvação. Amém. E se você, por acaso, não acordar amanhã, a gente se encontra lá. Misericórdia, pastor. Tem uma música, eu acho que ela é do mundo. Não sei se é uma música, não sei se ela é do mundo ou se ela é um corinho. Que ela fala assim: todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer. É porque não tem certeza, mas nós não queremos morrer. Mas se nós partirmos, nós não vamos temer, porque a gente vai estar voltando para casa. Muito bem, eu quero compartilhar a palavra de Deus com você. E hoje eu quero falar de um assunto tão importante. Eu mandei fazer essa figura para que você entenda que aqui está a sua vida. Você é como essa planta, e que tem as folhas, não é? Nesse caso aí elas estão murchas, porque a gente vai falar dos problemas que estão acontecendo com ela, que às vezes acontece conosco, mas também nós precisamos entender que abaixo dela existe a raiz que às vezes a gente não vê. Você sabe, nós passamos por problemas na nossa vida, preste atenção, olha para cá, problemas de todo tipo, problemas de ansiedade, problemas de pânico, insônia, angústia, medos, e que muitas vezes, e esse é o caminho que leva, a pessoa para depressão, e até a morte, em muitos casos até o suicídio, terrivelmente. Então, essas doenças psicossomáticas, elas são a raiz de muitos, que vem tudo desse estresse, dessa doença, dessa depressão, e gastrite, úlcera nervosa, às vezes tanto tipo de problema que acontece, que está ligado a essas coisas ruins. Para vocês terem uma ideia, mais de 300 milhões de pessoas no mundo sofrem de depressão. No Brasil, 12 milhões de pessoas estão com depressão, e o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Sabia disso? No ranking, proporcionalmente, as pessoas mais ansiosas do mundo estão no Brasil. 20 milhões de pessoas sofrem de ansiedade, algum tipo de transtorno que tira o seu sono, tira a sua paz, te perturba, enche o seu coração de medo e angústias. E aí você tenta resolver, você tenta tratar isso,
Você toma um remédio, você vai no psicólogo, vai no psiquiatra, tenta uma coisa, resolve um problema. Você, coloca aqui a próxima. E aí você está ali lidando com as doenças, problema de dinheiro, hábitos destrutivos, briga, confusão, todo tipo de coisa ruim está ali. E você vai lá, eles são como frutos dessa árvore. E você vai lá e tira o fruto. Mas dali a pouco não adianta, ele volta. Aí você fala, então eu vou cortar o galho. Não adianta, ele volta, o galho cresce, o fruto está lá e o problema aparece de novo. Tem gente que fala, não, eu vou cortar o tronco. Mas tem árvore que nem cortando o tronco resolve, nasce de novo, nasce os galhos. E olha que vê, o problema está lá de novo. Então, quando a gente vai tratar problemas que a gente está vendo, que a gente está sentindo, medo, angústia, depressão, tristeza, insônia, raiva, e todo tipo de coisa ruim que nos acontece, nós temos que lembrar que uma coisa é o que a gente vê e o que a gente sente, mas nós temos que entender, se você não tratar a raiz, você não resolve o problema definitivamente. Tem que ter uma hora que a gente tem que ir lá na raiz da árvore ruim e arrancar ela. Aí quando a gente arranca tudo que está de ruim naquela raiz, aí nós vamos resolver os problemas definitivamente. Quem está me entendendo? Nós precisamos compreender que tudo que acontece conosco, não é, que a gente está percebendo, tem uma raiz ruim. Lidar apenas com o sintoma do problema não resolve o problema. Esses problemas são como frutos. E a pergunta é como resolver o problema, como lidar com isso. Nós precisamos entender o que está por baixo ali daquelas coisas que nós estamos tratando. E olha para cá, não pense que eu coloquei ali muitas coisas que não estão ligadas apenas com depressão, porque o que está causando tudo isso produz muitos tipos de problemas. Preste atenção, porque quando você está debaixo de pressão e entra a ansiedade, isso desencadeia às vezes um nervosismo, você começa a brigar, marido começa a brigar com mulher, filhos começam a brigar com pais, pais com os filhos, começa a brigar com os amigos, começa a brigar com as pessoas, fica nervoso, perde o controle, isso afeta casamento, afeta trabalho, afeta a faculdade, os projetos, relacionamentos acabam, tudo porque as coisas vão tomando proporções e algumas pessoas entram em colapso nervoso, inclusive, e arrebenta com tudo. E você tenta, não, eu vou procurar meditar, vou controlar, fazer meditação, vou respirar fundo, tudo bem, tudo isso tem o seu lugar, pode ajudar, mas não resolve. Por que não resolve? Porque tem um problema na raiz. Próximo slide. Então, por baixo da raiz, a primeira coisa que está produzindo tudo isso é o que nós chamamos de estresse. Para você entender o que está acontecendo, ou ansiedade, é a primeira parte da raiz. O estresse e a ansiedade, ela desencadeia essa angústia que dá no coração, que aperta a alma, que deixa você nervoso, que faz você brigar, que, e muitas vezes vai cair na insônia, no pânico, na depressão. Tudo está ligado com a ansiedade, com o estresse que você passa. Para entender esse caminho, eu preciso te levar lá no começo do homem. Às vezes, se você não entender a origem do que você está sentindo, lá embaixo, onde tudo começou, e tratar a origem, você não resolve o problema lá em cima. Quem está me entendendo? Então, quando você quer entender algo, e você quer ver isso na palavra de Deus, porque isso é seguro, então a gente tem que voltar lá no começo, lá na origem. Pastor, aonde começou o estresse? Começou lá no Jardim do Éden. O que aconteceu? Eu tenho que voltar com você lá, e eu vou usar o exemplo do que aconteceu com o primeiro homem, para você entender o que acontece com você hoje. Lá no Jardim do Éden, a Bíblia fala que Deus colocou Adão lá, estava tudo pronto, era um lugar muito rico, lá tinha ouro, pedras preciosas, tudo estava plantado, tinha água, tinha vida, tinha abundância de tudo. O homem e a sua mulher estavam nus, mas a Bíblia fala que na verdade eles estavam vestidos da glória de Deus, por isso que eles dominavam sobre os animais, eles tinham governo. E a Bíblia fala que Deus disse para eles, vocês podem comer de todas as árvores do jardim, lá em Gênesis capítulo 3, depois você pode ler,
Mas a árvore do conhecimento do bem e do mal, você não pode comer, porque no dia que você comer, você vai morrer. Então, nós sabemos que a Eva foi tentada pela serpente, e eles comeram da árvore. Quando eles comeram da árvore, a Bíblia diz que Adão, então, todo dia à tarde eles se encontravam com Deus, mas a Bíblia diz que a primeira coisa que aconteceu é que ao comer da árvore proibida, eles perceberam que estavam agora nus, passaram a ter consciência de si, passaram a perceber o erro, passaram a perceber as coisas erradas que fizeram. E a Bíblia diz que porque estava nu, tive medo e me escondi. Claro, ele teve medo porque Deus tinha dito que ele ia morrer. E como ele não morreu naquela hora, ele achou, Deus vai me matar. Deus de fato não diz que eu te matarei, você vai morrer, mas não que ele mesmo iria matá-lo. E Deus, na verdade, depois mata um animal no lugar dele, e Adão e Eva estão salvos, porque Deus faz a provisão. Mas só que aconteceu que com isso, Deus chama Adão e fala: Adão, mas tem um problema, você não poderá mais ficar nesse jardim. E expulsa Adão. Você agora vai ter que comer do suor do seu rosto. Coloca para mim lá Gênesis 3,19, por favor, na Bíblia. 3,19. Gênesis 3,19, por favor. A Bíblia diz que no suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Olha para cá, a Bíblia diz que a terra foi amaldiçoada. Então Deus falou para Adão: a terra, porque você cometeu esse erro, está agora debaixo de maldição, e você vai ter que comer do suor do seu trabalho. Aqui começou o estresse, porque Adão agora teria que trabalhar no suor do rosto, e não sabia mais, como a terra estava amaldiçoada, ele não tinha a garantia de que ele ia plantar, ia colher. Ele não sabia se ia ter comida amanhã. Ele não sabia se não ia agora ficar doente e não ter como se curar. Ele não sabia se as coisas iam dar certo. E agora ele começou a ficar angustiado. Ele ficou com medo. Quem está me entendendo? O estresse tomou conta. Então alguém pode dizer: pastor, muito bem, então pode voltar lá para a árvore do estresse. Então, se o estresse é o problema que causa todas essas coisas, vamos tirar ele. Porque se a gente tirar o estresse, vai parar a ansiedade, não é? Vai parar a insônia, o pânico, o medo. E aí eu não vou ter mais as doenças, não vou ficar mais nervoso, não vou mais brigar com meu pai e minha mãe, com a minha mulher, com meu marido, com os meus filhos, com o meu patrão, com o meu funcionário. E a minha vida vai entrar no eixo. Mas qual que é o problema disso? É que aí você fala: tá bom, então vamos procurar o que está te estressando. É o meu trabalho tem metas, tem que cumprir meta, e se eu não cumprir meta, eu posso perder o emprego, ou a minha empresa pode fechar. Então, então lá no trabalho não dá, vamos arrumar um trabalho menos estressante. Poucas pessoas vão conseguir um trabalho menos estressante, mas qualquer um tem estresse. Então vou ficar sem trabalhar. Aí piorou muito, porque um homem sem trabalho, desempregado, quem está desempregado, tem que pagar a conta, está muito mais estressado, sim ou não? Então esse caminho está difícil, não conseguimos resolver por aí. O que mais que produz estresse? Ansiedade. Relacionamento. Relacionamento é um lugar de estresse. Marido, mulher, pai, filho, irmão querendo estar na corte, a irmã não querendo, não é? Traição, briga, confusão, fofoca, perseguição no trabalho, tudo é relacionamento. Como é que nós vamos fazer? E tudo isso estressa. Agora você vai fazer o que? Vai viver dentro de uma bolha, isolado? Não. Então, nós não temos saída para o estresse dessa maneira. Não adianta, porque não tem como nos isolar. Se a gente se isolar para tentar acabar com o estresse, nós não vamos resolver o problema. Nós precisamos então entender que esse não é o caminho. A gente fica sem saída. O fato, irmãos, é que viver no mundo, hoje, esse mundo caído, é sinônimo de viver uma vida estressada. Muito bem.
Então, pastor, se não tem como tirar o estresse, eu tenho que entender o que produz o estresse, o que produz a ansiedade. E olhando para a experiência de Adão, a gente pode entender o que está por trás do estresse. Tem uma raiz mais profunda ainda. Coloca o próximo. Por que Adão ficou angustiado? Porque ele teve medo. O medo é a segunda raiz que produz a ansiedade. O medo produz o estresse, que produz todo tipo de doença da alma. Quando Eva e Adão foram criados, a palavra de Deus diz que eles estavam nus, como eu disse, e não se envergonhavam. Na verdade, eles estavam vestidos da glória de Deus, como eu disse, porque Romanos diz que depois, eles foram destituídos dessa glória, eles perderam isso por causa do pecado. Adão se perdeu, não é? Agora, você vê como é incrível. Quando a pessoa está debaixo de medo e angústia, e por isso está sofrendo todas as coisas, o que acontece com todos nós quando a gente está vivendo debaixo de medo? A gente se perde, a gente não sabe para que lado vai, qual decisão que eu tomo, o que eu faço, eu estou inseguro, não é? O homem se perdeu naquele momento, e porque ele se perdeu, ele ficou com medo. Não é impressionante que quando Adão peca e essa situação acontece, ele percebe que estava nu e tem medo, ele se esconde, e aí Deus vai falar com ele, e faz a primeira pergunta da Bíblia. A primeira pergunta do Velho Testamento, lá atrás, quem sabe qual é a primeira pergunta? Onde está? Adão, onde você está? Ou seja, a primeira pergunta é, onde está o homem? Ele se perdeu. Você sabe, às vezes a gente não pensa nisso, não definimos isso com clareza, não temos tanta consciência. Mas o maior problema da maioria de todos nós é chamado de crise existencial. É saber exatamente de onde que eu vim, para onde que eu vou, qual o propósito de vida, eu nasci para quê? Porque o homem nasce perdido. E a primeira pergunta do Velho Testamento é, onde está o homem? Mas quando Jesus vem, a primeira pergunta do Novo Testamento está em Mateus. Logo no começo, quando os magos estão procurando Jesus, que vira estrela no Oriente. E sabe qual é a primeira pergunta do Novo Testamento? Onde está o rei? A primeira pergunta quando o homem cai é, onde está o homem que está perdido? A primeira pergunta quando Jesus vem é, onde está Cristo? Por quê? O que a Bíblia está querendo nos ensinar? Encontre o rei, que você se encontra nele. Encontre Cristo e você encontra o rumo para a sua vida. Veja, lá no Velho Testamento, Deus aparece para o homem, aparece para Moisés na sarça ardente, e ele fala o que para Moisés? Tira a sandália, não chega muito perto, porque esse lugar é santo, e você tem pecado. Se chegar próximo, descalçado, você vai morrer, porque você não pode ter esse lugar, não é? Mas quando Jesus vem e assume o lugar do pai do filho pródigo, que era pecador, estava afastado, o que ele fala? Aproxima. Para Moisés, ele falou, não se achegue. Para o filho pródigo, ele disse, chega perto, porque eu resolvi lá na cruz. Para Moisés, ele diz, tira a sandália. Para o filho pródigo, ele fala, coloca a sandália nele, porque eu já consertei o caminho do homem lá na cruz. Aleluia. Veja, olha o evangelho entrando em ação. Mas o que aconteceu aqui é que Adão estava com medo. E aqui está a primeira menção, coloca lá para mim Gênesis capítulo 3, verso 9. 3:9. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, onde estás? Ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Veja, aqui está a primeira vez que aparece a palavra medo na Bíblia. Existe uma lei de interpretação da Bíblia, chamada lei da primeira menção. A gente sempre ensina isso para os irmãos. Por que essa lei é importante? Porque todas as vezes que aparece pela primeira vez na Bíblia uma palavra, ela define o significado real e original dessa palavra por toda a Bíblia, em linhas gerais. Então, entender a primeira vez é muito importante. E aqui está a primeira vez que aparece a palavra medo.
O medo está por trás de todo o estresse. Você fica estressado, você fica ansioso, que produz insônia, pânico, angústia, briga, nervosismo, porque você está estressado. E você está estressado porque você está com medo. Adão sofreu o estresse quando ele foi expulso, porque ele estava com medo. O medo é a raiz que está por trás de toda a ansiedade. Agora, aqui está a primeira vez que aparece a palavra medo. Então, o que é realmente um medo, pastor? Adão estava com medo de quê, gente? Fala para mim. Estava com medo de morrer. Porque Deus tinha falado o que para ele? Se você comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, você vai morrer. Ele não morreu. Ele ia encontrar Deus. Ele falou, Deus vai me matar. Então, todo medo que você sente, no final, se você for tirando as escamas daquilo que você acha que é medo, é de fato medo de morrer. Então as pessoas dizem, eu tenho medo de andar de avião. Não, de verdade o que você tem é medo do avião cair e você morrer. Eu tenho medo de cobra. Não, você tem medo da cobra venenosa picar você e você morrer. Eu tenho medo de falar em público. Não, você tem medo de travar, dar um branco, esquecer tudo, passar maior vergonha, ser demitido. Não é? Não dá conta de pagar suas contas, não consegue comprar comida, fica doente, não tem mais plano de saúde, cai em depressão e morre. Trágico. Eu sei que parece estranho e trágico, mas é que eu não tenho tempo para... É claro que a coisa demora às vezes, mas deixa eu ser honesto, olha para cá. Se você prestar atenção em tudo que você tem medo, e vou tirando as folhinhas, uma outra irmã, você vai ver que a morte está te esperando lá no final. Porque qual é a última coisa que pode te acontecer? Não é? Tá bem, você está passando por uma crise terrível, você tem uma angústia, uma luta terrível na sua vida. Ok, qual que é a pior coisa que pode acontecer, pastor? Eu morrer, é ou não é? A morte é o fim de tudo. Então, o final é o medo da morte. Mas por que Adão estava com medo de morrer? Pastor, porque Deus falou isso para ele. Veja, e aqui está uma questão. Deus não quer que você viva com medo, querido. Hoje as pessoas têm medo de muitas coisas, mas o medo, a origem dele é o medo da morte. As pessoas têm medo do futuro, as pessoas têm medo de envelhecer, medo de não ter o suficiente, medo de perder o emprego, medo de ficar doente, medo que alguém que ele ama morra, medo do meu pai morrer, da minha mãe morrer, medo do meu marido me largar, medo do meu pai ir embora e trocar minha mãe por outra mulher, medo de não conseguir me casar, medo de não ser aprovado no Enem, de não passar, de não ter uma profissão, medos de todos os tipos, medo de liderar, da minha célula multiplicar, medo de que, eu estava falando para os pais aqui de manhã, no culto da manhã, é incrível, os filhos fazem 18 anos, o pai fica feliz, o menino passa na prova, tira carteira de motorista, compra um carro e agora ele vai passear de noite, mas agora aquilo que era uma bênção virou um inferno, porque meu Deus do céu, agora meu menino vai sair para a rua e o bandido vai matar ele, e o medo toma conta do coração da mãe que não dorme enquanto o menino chega. Sua mãe é assim, não é? Medo, porque alguma coisa vai te acontecer. E nessa época agora tem os alagamentos. Em outras épocas tinha o doido que matava as meninas na rua, o motoqueiro, demoniado. E sempre vão ter coisas que nos ameaçam, né? Medo de todo tipo. Deus não fez você para viver debaixo de medo. Essa não é a vontade para você. Mas o medo atormentou o coração de Adão e Eva, e atormenta o coração das pessoas. Você consegue perceber, honestamente, você consegue perceber que o medo é o motivo do estresse? De ficar estressado, de ficar ansioso, não é? É uma coisa, como eu falei, a pessoa tem medo de perder o emprego, porque se ele perder o emprego, ele vai perder o plano de saúde, ele depois não tem como se cuidar, e aquilo vai tomando um pânico no coração dele. Então a pessoa se apega, fala, então eu não posso perder esse emprego. Mas e se eu perder esse emprego, então eu tenho que cuidar da minha aposentadoria, e ele paga a aposentadoria. Mas aí o diabo fala, você está pagando a aposentadoria, mas e se o INSS quebrar?
Ah, mas então eu vou fazer uma conta privada. E se os bancos falirem? Ah, então eu vou fazer umas casinhas de aluguel. E se não alugar? Percebe? Você não vai, no final, você não vai ter nada no que se apegar, senão aquele que pode de fato cuidar de você. Mas o medo, ele está rondando o seu coração. E o medo, ele é paralisante. Medo de tomar decisão. Vou para lá, vou para cá, caso, não caso. Se eu casar, será que eu consigo sustentar? Agora eu quero ter filho. Aí a menina engravida. Mas primeiro não sabe se vai conseguir engravidar. Depois engravida, será que ele não vai ter defeito? Será que ele vai nascer perfeito? Ai, meu Deus do céu. E será que eu vou ter leite? E a depressão pós-parto? Medos. Esse mundo é um inferno, irmãos. Mas nessa noite o Espírito de Deus vai trazer revelação. E você vai conhecer a verdade. E a verdade te libertará. Nós somos um povo chamados a viver a liberdade. Oh, nós vamos viver essa experiência. O Espírito de Deus está construindo isso hoje na palavra. Mas afinal, por que nós vivemos com tanto medo? O que sustenta tanto medo dentro de nós? Isso nos leva a concluir que nem mesmo o medo é a origem final dos problemas. Há uma coisa mais profunda. A Bíblia diz que, por que Adão teve medo? Se você lembrar do texto, ele conta o que causou o medo. Ele fala, eu estava nu. E porque eu estava nu, eu percebi que eu estava nu, e então eu tive medo. Por quê? Pode voltar lá para a árvore. Aqui está no 11, né? Você está colocando aí? Obrigado, irmão. Pode voltar. Põe na Bíblia de novo. Ele câmbio a Bíblia. Perguntou. Não é esse não. É lá no 3. Tudo bem. Capítulo 3. Ele fala, porque eu percebi que estava nu, tive medo. Não é? E aí ele se escondeu. Então aqui Adão revela o motivo de uma raiz ainda mais profunda da origem do medo. Agora pode colocar na árvore e passa o próximo slide, por favor. Qual que é a origem do medo? É a condenação. Vamos entender o que estava acontecendo aqui. A Bíblia diz que Adão, agora, quando ele fala, porque nós vimos que a gente estava nu, tivemos medo e nos escondemos. O que a Bíblia está dizendo? Naquele momento, o homem percebeu o erro. Ele passou a ter consciência das coisas erradas que ele fazia. E por isso se sentiu condenado. Havia uma sentença agora sobre ele. E ele estava consciente da sentença. Ele diz, puxa vida, Eva, nós pisamos na bola. E Deus falou que se nós fizéssemos isso, teria uma sentença de condenação sobre nós. Porque você cometeu o crime de comer da árvore, agora tem uma condenação de morte sobre você, que produziu medo, expulsou ele, produziu estresse e todo tipo de coisa ruim. Está acompanhando a sequência? Então veja, eu sinto tudo de ruim, depressão, ansiedade, medo, angústia, fico nervoso, brigo, perco emprego, acabo com relacionamento, com noivado, me estresso, não dou conta de dormir, da batedeira, tenho que tomar remédio, porque eu estou estressado, ansioso, medo do futuro, medo das coisas não se resolverem, medo de perder gente, medo de todo tipo de medo. Mas por que eu estou com medo? Eu estou com medo porque agora a raiz está me mostrando, porque eu estou debaixo de uma sentença condenatória. Eu fiz uma coisa errada, e agora Deus viu. E aqui começa um problema grande. Então veja que é uma sequência. A gente tem que destruir essa sequência. Mas eu estou te levando, eu tenho que chegar lá no finzinho da raiz. Eu estou caminhando com você. Adão ficou com medo. Por quê? Porque agora ele percebeu que tinha errado. E agora ele estava condenado. E a morte estava esperando ele. E por isso ele estava com medo e ansioso. Todas as vezes que você tem consciência de que você fez alguma coisa errada, o medo vai tomar conta do seu coração. Porque você aprendeu que aqui se faz, aqui se paga. Pastor, mas não é verdade?
É verdade. Aqui se faz, aqui se paga. Você fez, ele pagou. Ele pagou. Mas a gente se esquece. Mas o fato é que eu estou te mostrando a sequência. Nós erramos todos os dias. Nós erramos. Nós não somos pais suficientemente bons. Não cuidamos dos filhos da maneira suficiente. Não somos mães suficientes. Não somos bons filhos. Não somos bons líderes, tanto que tinha que ser. Não estudamos tanto temos que estudar. Às vezes mentimos, caímos no erro, pecamos, fazemos coisas erradas, pedimos perdão, falamos que não vamos fazer de novo e fazemos outra vez. E é confusão. E deixa eu abrir um parênteses. Olha para cá. Você sabe, muitos irmãos, eles nos atacam e nos condenam, dizendo que aqui na videira nós pregamos a graça e todo mundo pode viver no pecado. Quem fala isso não entendeu nada, não ouviu nada que nós estamos pregando. Meu querido, deixa eu te dizer algo. O pecado entrou nessa raiz aqui. Ele é o começo de tudo isso. O dia que Adão pecou, o pecado entrou. Tudo de ruim que acontece na sua vida e na minha é por causa do pecado. Doença, morte. A morte entrou junto com o pecado. Você percebe que tudo está morrendo? Essa roupa que você está vestido está morrendo. Com o tempo ela vai ficar velha, vai rasgar. O seu carro está morrendo, ele estraga. A casa tem que dar manutenção. Tudo, as árvores morrem, os animais morrem, você fica velho. Tudo vai para o caminho da morte. Doença, roubo, assalto, traição, morte, angústia. Todo tipo de coisa ruim é por causa do pecado. O pecado é um câncer maligno que entrou na vida do homem. Destrutivo, destruidor. Eu sei que as pessoas, quando elas não entendem isso, elas pensam que pecado é um sorvete gostoso que Deus está me proibindo de chupar. Não. O pecado, ele é oferecido com prazer, claro. Mas olha para cá. Todo prazer vai te custar algo. Você pode adorar correr de moto, sem capacete, para sentir o vento na cabeça. Maravilhoso, mas pode ser que o preço seja cobrado na próxima esquina. E tem preço que às vezes é definitivo. Quem está me entendendo? O sexo é uma delícia, é de Deus, foi Deus que fez. Mas na hora errada, com a pessoa errada, pode te custar muitas dores. Então não é uma questão de proibição. Presta atenção, quando Deus diz que algo é pecado, Ele não está querendo cercear prazer de ninguém. Ele apenas está colocando uma placa vermelha dizendo, não coloque o dedo aqui que você vai tomar choque. O fogo é muito bom para esquentar, mas ele também queima. Então saiba lidar com ele. Deus é bom, tudo que Deus faz, Ele está pensando para o seu bem. Ele não está falando é pecado para você não fazer. Ele está falando é pecado porque o pecado destrói você. O pecado destrói relacionamentos. O pecado acaba com a sua vida. O pecado é um câncer que te mata, que destrói famílias, que acaba com o seu futuro, tira os seus sonhos. Não vale a pena ir para o pecado. O pecado não é a vontade de Deus, é um veneno que foi injetado na sua carne. Deus não vai te amarrar. Pastor nenhum vai virar detetive, ficar te procurando. Ninguém está interessado em ficar te vigiando para falar não peque. E também não adianta eu falar para você não peque. Veja, você sabe o que a Bíblia diz em Romanos? A Bíblia diz que nós não estamos, o pecado não terá domínio sobre vós. Por quê? Porque não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Romanos 6. Romanos 6. Então veja, a graça foi dada para tirar o câncer, não para te empurrar para o câncer. Então quem diz para mim que está na graça e está no pecado, nunca viu a graça. A prova de quem tem revelação da graça é que ele foi liberto do pecado. Quem está no pecado não está na graça. Por isso não tem favor de Deus, não tem a bênção de Deus. Porque o pecado te mata, mas a graça te tira dele. A graça é quando o pecado bate na sua porta e você está tremendo. Você fala, eu não dou conta de vencer, eu vou cair, esse câncer vai me matar de novo. Senhor, me dá graça. Naquela hora Ele faz por você.
Ele te tira de lá. Se você ainda está nessa de esconder pecado do seu pai e da sua mãe, achando que é isso que é o espertão, a espertona que vale a pena viver, você vai descobrir que o câncer não compensa brincar com ele. Ele te mata. Eu espero que não seja tarde. E você vai querer sair dele. E a graça te tira de lá. Amém? Eu estou te mostrando um caminho. Então nunca mais diga essa besteira de que a graça está levando jovens para o pecado. Não, é porque eles não entenderam nada ainda. O dia que entender que o pecado é um câncer, você não vai querer ele. Ninguém vai precisar mandar você fugir do pecado. Oh, para de fazer sexo com a namorada. Não, você não vai querer. Não é porque o pastor mandou, o seu pai está te exortando, não. É porque você sabe que o pecado, aquilo que é de Deus, que é bom, mas que está sendo feito na hora errada, por isso é pecado, vai acabar com a sua vida. E você pode esperar, porque a coisa certa na hora certa é o melhor de Deus. Não coma banana verde, vai amarrar sua boca. A coisa certa na hora errada é a coisa errada, não é? Mas presta atenção. Então, aqui está, o homem sentiu aquele momento. A Bíblia fala que Adão percebeu que estava nu e teve medo. Por quê? Ele sentiu vergonha. Ele passou a ter consciência do erro. Ele falou, nossa, o que eu fiz? Eu estou culpado, eu cometi um erro. Um dia eu conversei com uma pessoa, filho desse irmão, um homem. Um menino desviou, está aprontando confusão, olha para cá. E ele veio falar comigo, estava muito angustiado. Eu falei, o que foi? Ele me contou, pastor, eu acho que é porque eu fui um jovem, que eu aprontei demais também. Eu traí, eu fiz de tudo errado, eu acho que eu estou colhendo. Veja, e ele estava muito angustiado, quase em depressão, com medo de acabar com tudo. Tudo que eu estou falando. Por quê? Porque ele estava debaixo de condenação, sentindo culpa do passado dele, e dizendo, agora Deus vai me pegar. O que aconteceu? Olha para cá. O que aconteceu nesse momento? Olha que eu vou chegar agora no ponto central. Nesse momento que Adão descobre que estava nu, ele sente vergonha, e isso desencadeia o medo, não é? E o estresse na vida dele. Por quê que isso aconteceu? Porque no momento que ele percebe o erro, ele falou o quê? Nossa, eu errei, eu pequei. Deus falou, Deus não disse, eu vou te matar, mas foi isso que ele falou. Deus falou que vai me matar. Logo, qual que é a conclusão? Se alguém vai me matar, significa o seguinte, como eu errei, ele não gosta mais de mim. Deus não me ama, por isso ele vai me matar, e ele tem razão de não me amar, porque eu não mereço. Eu errei. E ele perde o entendimento de que ele era amado. No momento em que você erra, você acha que Deus não te ama mais. Porque você acha, e você fala, Deus vai me deixar na mão agora, porque Ele não me ama. Porque Ele só abençoa os fiéis. E como eu não sou fiel, Ele não vai cuidar de mim. E quando eu precisar, Ele vai me deixar na mão. Mas você está enganado. O Evangelho inverteu o que todas as religiões são assim. Se você obedece, você é abençoado. Se você desobedece, você é amaldiçoado. A grande diferença das religiões e o cristianismo é que no cristianismo Deus resolveu abençoar quem não merece. Por amor. Por amor. O evangelho, o cristianismo verdadeiro e genuíno é a única organização no universo que, para ser qualificado para entrar nele, tem que ser uma pessoa desqualificada. Aí você pode entrar, porque você não merece. E isso é o amor de Deus. E isso é a graça de Deus. Mas você esqueceu. Quando a Bíblia, Adão, agora, ele acreditava que Deus não amava mais. Por isso o medo tomou conta do coração dele. Quando você não tem certeza que Deus te ama, o medo vai tomar conta do seu coração. E por que eu não tenho certeza? Pastor, por que eu acho que Deus não me ama? Porque eu errei. Como eu errei, eu não mereço ser amado. Logo, eu tenho medo porque Deus vai me deixar. Fico estressado e as doenças tomam conta de mim. Mas, na Bíblia, o amor
não é definido pelo meu amor por Deus. A Bíblia fala, nós o amamos, porque Ele nos amou primeiro. O amor na Bíblia é o amor de Deus. O nosso amor é lei, é uma obrigação. Amarás o Senhor teu Deus. Irmãs, irmãos, será que resolve? Adianta eu falar para um casal de jovens, falar, acho que vocês dois combinam. Eu te ordeno, ame ela, ame ele. Funciona? Não, ninguém tem como entrar com a chavinha dentro do seu coração. Não adianta eu falar, você tem que amar a Deus. Você não vai conseguir, isso é lei. Mas Deus nos amar é muita graça, porque não merecíamos. A Bíblia diz em 1 João 4, que o verdadeiro amor, que é o amor de Deus, ele tira o medo. O medo, diz a Bíblia, produz tormenta, angústia, depressão. Mas o amor de Deus, quando ele é derramado no seu coração, como foi derramado no coração da Ana Luísa, ele tira o medo. Aí é fogo para todo lado. Glórias. Olha para cá. Quando você tira, quando você sabe que é amado, você perde o medo. Por quê? Porque nesse momento você entende que o amor é provado na cruz. Eu pequei, eu estou consciente do meu erro, eu sei disso, mas porque Ele me amou, Ele veio e pagou a minha dívida. Adão estava com medo porque sabia agora que estava condenado. Quando você é pego cometendo um crime, você é condenado. Então o medo toma conta do seu coração, porque a sentença de morte está à frente. Mas se você chega diante do juiz, e o juiz fala, de fato você cometeu um crime, está condenado, mas eu estou aqui te perdoando, porque outro decidiu morrer no seu lugar. Você pode ir embora livre, não está mais condenado. Uma vez que eu não estou mais condenado, eu não preciso mais ter medo de morrer, porque não tem mais condenação para mim. Se eu não tenho medo, não fico mais estressado, e a saúde volta. E aqui está a chave que você precisa compreender. A base do medo é o pensamento de que nós não somos amados. É o pensamento de que nós precisamos primeiro mudar, ser melhor, ser uma pessoa boazinha, para merecer ser amado. Muitas pessoas vivem a vida procurando o amor de Deus, fazendo coisas para Deus. Mas quanto mais você tenta fazer, mais você falha e menos você sente amado, porque você falha de novo. É que você cresceu ouvindo isso da sua mãe. Não faz isso porque o papai do céu castiga. Papai do céu não gosta. Papai do céu está vendo. Papai do céu não gosta mais de você porque você temou. E você agora erra, sente a culpa e acha que Deus não te ama. Quando você acha que Deus não te ama, significa que você vai orar e Ele não vai te ouvir. Não vai tirar você do problema. E aí você é tomado de medo, angústia e depressão e todo tipo de doença. Mas se eu sou amado, não importa o que eu fiz, importa o que Ele fez. Se eu sou amado, não há mais condenação, porque Ele pagou a minha dívida. E se Ele pagou a minha dívida, Ele agora não vai me negar nada. Olha para cá, amados. Você não tem ideia do quanto Deus te ama. Para você saber o tanto que Deus te ama, você tem que saber o tanto que Ele ama Cristo. Jesus era tudo e o melhor que Deus Pai tinha. E Ele deu tudo em troca de você, para te mostrar o tanto que Ele ama você. Por isso a Bíblia diz que Ele prova o amor dele por você, pelo fato de pegar o seu filho, o seu único filho, que Ele mais amava, e dar para você. O amor é a maior revelação de tudo. O diabo te condena todo dia. Lembra? Diga comigo, condenação produz medo. Medo produz ansiedade e todo tipo de coisa ruim. Então o que o diabo faz todo dia? Te condena de dia e de noite. Você não presta,
Você errou, você está desqualificado, Deus não vai te ajudar, Deus vai te deixar, você não orou o suficiente, você não é um bom marido, não é uma boa mulher, não é um bom filho, não é um bom líder, não é um bom pastor. Olha que você aprontou, mentiu de novo, aprontou novamente, caiu, falou que está na corte, mentira, está namorando escondido. Percebe? É um inferno na sua cabeça. Aí todo dia o diabo te condena, e essa cadeia todo dia construindo na sua vida, e você esquece que é amado. Só tem um jeito de vencer o diabo: sabendo que é amado. Quando Jesus foi, ele tinha 30 anos, e ele foi, a Bíblia fala que ele foi ser batizado nas águas, lá por João Batista. Olha para cá, a Bíblia diz que o céu abriu, não foi? Eu não tenho tempo de ler, acredite em mim, está na Bíblia, você pode conferir depois. E a Bíblia fala que Deus falou do céu: este é o meu filho amado. Naquele momento, Jesus não tinha curado ninguém, não tinha ressuscitado nenhum morto, não tinha aberto nenhuma igreja, não tinha feito nada. Deus estava dizendo: eu amo, não é porque Ele fez nada, não é porque Ele é meu filho. Deus não te ama porque você faz alguma coisa por Ele, Ele te ama porque você é filho dEle. Você não tem que fazer nada para ser amado, não tem que entender o amor de Deus, você apenas é amado. Aí a Bíblia fala que Jesus é levado para o deserto para ser tentado pelo diabo. O diabo encontra Jesus. A primeiro teste, o diabo fala para ele: se você é filho de Deus, como você acabou de ouvir, transforma essas pedras em pães. Não foi ou não foi? Se você ler na Bíblia, o que Deus... Veja, presta atenção. Jesus tinha acabado de ouvir de Deus: este é o meu filho amado, eu tenho todo o prazer, pode começar a viver. Se você tiver a certeza que é amado, tudo na sua vida vai dar certo. Porque aquele que diz que te ama, pode tudo, é capaz de tudo, e nada escapa da mão dele. Ele tem o controle absoluto de todas as coisas. Ele vira uma chavinha e tira faz de um presidiário em 1 hora primeiro-ministro do Egito. Ele muda a sua sorte completamente. Preste atenção. Mas você tem que lembrar disso. Aí o diabo, ele fala, você ouviu agora que você é filho de Deus, então prova. Mas se você ler na Bíblia, o diabo esconde uma palavrinha. Deus falou o quê? Este é meu filho amado. O diabo perguntou: se você é filho, prova. Ele não disse se você é filho amado. Ele não falou a palavra amado, porque o diabo sabe que quem sabe que é amado vence o diabo. Quando você sabe que é amado, o diabo não pode mais colocar medo no seu coração. O diabo pode falar, tem pessoas que falam: pastor, estão fazendo trabalho de macumba, eu tive uma visão, os terreiros de macumba estão reunidos, os pais de santos estão jejuando e vão matar os pastores da videira, e o seu nome estava na boca do sapo, numa esquina, com pinga, cachaça e vela preta e não sei o que mais. Capaz mesmo. Fala, manda um recado lá para ele, já que você está trazendo. Fala para reunir os demônios do inferno inteiro. E chamar os do exterior também. Sabe por quê? Porque eu não tenho nada a ver com isso. Eu sou um filho amado. Quem tocar em mim vai tocar na pupila do olho do meu Pai. E os olhos dele são chamas de fogo. E ele diz que nós somos a menina dos seus olhos. E os seus olhos são chamas de fogo. Ninguém põe o dedo no olho de Deus. Então você não precisa ficar com medo de demônio, porque os demônios já foram vencidos na cruz. Agora, se você duvida que é amado, você não sabe se Deus vai te socorrer. Mas se você não tem dúvida de que é amado, você não precisa ter medo de mais nada. Olha a lógica do Evangelho: aquele que não negou o seu único filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas. Sabe o que ele está falando? Olha para cá, minha irmã. Quantas moças solteiras tem aqui? Levanta a mão. Pode levantar. Não é pecado ser solteiro não, meu Deus do céu. Olha o argumento. Olha para cá, o argumento dele é simples. Ele está dizendo: peraí, irmã, minha filha amada, querida, eu não te neguei meu filho, vou te negar um casamento, vou te negar um marido, vou te negar uma mulher, vou te negar um filho. Eu não neguei meu filho, vou te negar libertação da depressão.
Eu não neguei meu filho. Eu vou te negar, pagar essa conta, te dar uma direção. Não vou te negar nada. Por quê? Porque eu te amo. Mas eu não sou fiel. Mas eu fui fiel. Não precisa você ser. Eu sou fiel. Ele é fiel. Ele está dizendo. Ele fez tudo certo. Nós nunca vamos merecer nada. Você tem que desistir de merecer e receber por amor. Quem está me entendendo? É o amor que é a grande chave da questão aqui, que você precisa compreender. Você não precisa ter medo do futuro mais, não precisa ter medo dos desafios da obra de Deus, dos riscos que você tem que correr. Você não tem que ter medo de depender de Deus e viver pela fé. Né? Porque você percebe quantas pessoas não confiam de Deus, porque elas não têm certeza que Deus ama, elas não confiam em Deus. Por que você confia? Se o seu pai te ama e ele diz alguma coisa, você fica tranquilo. Por quê? Porque você sabe que ele te ama, sim ou não? Mas quando o rapaz chega lá para pedir falar com o seu pai, quer entrar na corte, diz que se der certo quer casar com você. Aí o seu pai fala, tá bom, manda ele vir aqui. Aí ele vai, o senhor tá bom, tudo bem? Sou líder lá na videira e eu gostaria de fazer a corte com a sua filha, dando certo, quero casar com ela. O senhor me concede? Aí o seu pai fala, muito bem, estou gostando de você. Você trabalha com o quê? Aí ele fala assim, eu vivo pela fé. Está vendo? Você está rindo. Você viu? Ou seja, estou lascado, se eu dependo de Deus já era. Eu vivo pela fé. Fala, não, o senhor tem salário aqui. A igreja não vende nada. Se você não der oferta e diz, o pastor não come mês que vem. Quem me garante que você vem aqui? E se você desistir de nós? E se você for atrás do novo? Da novidade? Se eu esperar de você, eu estou frito. Eu vivo pela fé, porque eu tenho um pai que me ama. Se ninguém me der comida, ele cuida de passarinho. Vai cuidar de mim também. Você vale mais do que passarinho. Olha lá na sua casa amanhã, no seu jardim. Me conta se tem algum pardal magro em Goiânia. Se você achar um pardal magro, eu pago suas contas. Não tem. Eles não plantam, eles não colhem, não trabalham, está tudo gordo, porque Deus cuida deles. E Ele diz, você vale muito mais do que os passarinhos, porque você é o meu filho amado. Se eu estou cuidando deles, eu vou cuidar de você também. Eles não têm plano de aposentadoria não. E não vai morrer de fome também não. Meu Deus do céu. Como nós precisamos lembrar que somos amados. Oh, balança o seu irmão, fala, meu irmão, pelo amor de Deus, você é amado, não duvide disso, não esqueça disso. Tem um pai que te ama, ele está pensando coisas boas para você agora mesmo. Aleluia, aleluia. Puxa vida, quando o diabo vier dizer que você está desqualificado, mostra o sangue para ele. Veja, a condenação é que produz o medo. Se nós eliminarmos a condenação, o medo vai perder o seu poder. Consequentemente, o estresse vai deixar de existir e as doenças vão embora. O que você precisa então, nessa noite, é dizer, eu estou perdoado. Não tem condenação para mim, porque meu pai me ama. Eu não preciso ter medo. Não tem nenhuma sentença mais para mim. Está tudo bem. Eu vou chegar diante de Deus e está tudo certo, porque Ele já pagou. Eu posso dormir. Eu não preciso ficar ansioso. Então, eu vou te dar uma tarefa. Olha para cá. Tarefa para casa. Diária até morrer. Mas é uma tarefa simples. Amanhã, quando você acordar, você não vai levantar. Você não vai abrir o WhatsApp e pegar 10 notícias ruins. Você vai levantar a mão e vai dizer, Senhor, vai começar o dia. E eu quero declarar, não há condenação para mim. Porque o Senhor pagou a minha dívida. Senhor,
eu sou um filho amado. Porque eu sou amado, o Senhor está cuidando de mim. E o meu dia vai ser abençoado, porque o meu Pai que me ama já preparou tudo para mim. De noite, hoje, quando você deitar na cama, e todas as noites, você vai deitar e vai dizer: eu vou dormir, porque meu Pai me ama. Eu sou um filho amado e Ele está cuidando da minha vida. Você tem que lembrar que é amado todo dia. Tem que ter uma troca no seu software. Esse é o verdadeiro mindset que os coaches não conhecem. É a revelação de que você é um filho amado, uma menina muito amada. O seu pai pode ter ido embora, deixou a sua mãe, abandonou vocês, mas o seu pai verdadeiro não vai embora. O seu pai pode não ter existido para levar você na escola, mas o seu pai agora fica com você 24 horas. Ele não vai te deixar. E não é porque você merece, é porque você é amado. E você vai se lembrar disso. E isso é poderoso. Isso vai transformar a sua vida. Isso é tão poderoso, meu querido. Veja. Agora, eu vou te mostrar, e os irmãos do louvor podem subir, a última praga dessa raiz. Você achou que tinha acabado, né? Meu Deus, tem mais uma, pastor. Ai. Sim, tem mais uma, pode colocar ela. O que está por trás da condenação? A lei. A lei está por trás da condenação. Por quê? Preste atenção. A lei é a árvore do conhecimento. A árvore do conhecimento não é a árvore do pecado. A Bíblia não disse isso. Foi Deus que plantou essa árvore lá, mas não era para o homem comer. Assim como a lei é santa, mas não é para o homem guardar, porque ele não é capaz. É para reconhecer que não é capaz. A lei, ela condena o homem, porque ela diz: não faça isso. Você tenta fazer, não consegue, ela te condena. É no momento que você falha que a condenação vem, e aí desencadeia a culpa, o medo, o estresse e as doenças. Mas no momento em que eu não dependo da lei, ela não pode mais me condenar. Qual que é o problema de ficar na lei? Olha para mim. É que você vai falhar. Por que o diabo tenta você? Porque tem lei. O diabo, olha para cá, o diabo queria destruir o homem, sim ou não, irmãos? Olha para mim, deixa os cantores aí. Mas por que então ele não falou para Eva? Eva, tem que fazer assim com o microfone. Mata Adão. Dá uma pancada na cabeça dele, ao que ele estiver dormindo. O diabo não tentou Eva assim, tentou? Não, por quê? Porque não tinha a lei, não matarás. Sem lei não tem tentação. Mas tinha uma lei, não comerás da árvore. Essa ela caiu. Quando ela caiu, o diabo riu, falou: está condenada. Deus vai te matar na próxima esquina. O medo tomou conta do Adão, escondeu, o estresse, foi expulso do jardim, ficou ansioso, cheio de doença. Mas nós não estamos mais debaixo da lei, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus nos libertou da lei do pecado e da morte. A lei é o ministério da condenação, diz Paulo. A lei é o ministério da morte, é o que nos acusa. Pastor, nós somos um povo sem lei? Não, nós vivemos na lei do Espírito. Jesus cumpriu a lei no nosso lugar. Nós não damos conta. Por isso é que, pastor, como é que é isso? Eu erro, o diabo vem me acusar. Eu falo: Jesus é a minha justiça. O que é isso? Ele cumpriu a lei no meu lugar. Não há mais condenação, eu estou em paz. Deus não está zangado com você, Ele está feliz com você. Ele disse para Jesus: esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Deus tem prazer em você. Pastor, mas eu errei. Eu sei, mas Ele pagou. E porque Ele pagou, Ele tem prazer em você. Ele quer estar com você. Você era condenado, Ele sofreu o juízo, para dizer: fica tranquilo, está tudo certo. Olha para cá, amado. O que é lei, pastor? Eu não quero então essa lei mais. O que é isso? O que é a lei? A lei
é quando você tem que fazer tudo certo para merecer ser amado. A graça é quando você é amado, apesar de ter feito coisas erradas. A lei é que você tem que ser uma pessoa boa para merecer ser amado. A graça é que Deus ama os que não são bons. A lei condena o homem mais correto, não passa no crivo da lei, ele é condenado. Mas a graça pega o homem que não vale nada e justifica ele. É loucura. A lei é o que eu faço para merecer o amor e ter paz. Eu não consigo fazer. A graça é o que Deus faz por mim, sem eu merecer nada, só porque Ele me ama. Eu quero te convidar hoje, sai da lei, vem para a graça. A religião é lei. As religiões estão baseadas em fazer coisas boas para merecer. O cristianismo te dá de graça. Ele faz tudo por você. Ele é condenado no seu lugar, para que você seja amado no lugar dele. Deus, naquela noite, virou as costas para o Senhor, para virar de frente para você. Ele diz que ele foi desprezado, para que você fosse aceito. Você sabe, eu vou encerrar com essa história. No Velho Testamento, não é história, é um fato, os homens tinham pecado, e eles, para não morrerem, eles tinham que matar um animal. Então, existia uma cerimônia. O sacerdote, o pecador, ele pegava um animal, um cordeiro, ele tinha que ser sem defeito, de 1 ano, e ele levava lá para o sacerdote, no templo, para ser oferecido. Quando ele chegava lá, no tabernáculo, depois do templo, o sacerdote avaliava o cordeiro, o sacrifício, para ver se ele era ou não perfeito. Ele não avaliava quem estava oferecendo, ele avaliava se o animal era perfeito. Se o animal fosse aceito, quem estava oferecendo era aceito. Se o animal fosse rejeitado, ele também era rejeitado, porque o homem tinha pecado. Jesus não tinha vindo para não matar o homem, tinha que matar animais. Era Deus adiando o juízo, com notas promissórias até Jesus vir quitar. Então, se aquele animal era aceito, a cerimônia dizia: então agora você que é pecador, coloca as 2 mãos sobre a cabeça dele. Naquele momento, os pecados daquele homem eram transferidos para aquele animal puro. Aquele animal agora estava com os pecados dele. Ele era levado para o sacrifício e era imolado no lugar do pecador. Aquele animal morria e aquele pecador ia embora em paz, perdoado. Lá na cruz, Deus não olhou para você, Ele olhou para o cordeiro, e o cordeiro era perfeito, podia morrer no seu lugar. Ele foi aceito, por isso você foi aceito. Naquele dia, seus pecados foram transferidos para Ele. Ele foi morto. Hoje você está livre, você está perdoado, não há condenação. Ele ama você, você não precisa ter medo. Ele vai cuidar de tudo, por isso não tem que ter ansiedade. E as doenças vão desaparecer à medida que a revelação que você é amado brotar no seu coração. Gostaria de convidar para você ficar de pé hoje, com esse entendimento. Gostaria de 5 minutinhos seu. Eu queria cantar uma música. Queria que você fechasse os seus olhos antes de orar por você. Você pode, coloca a letra, por favor. Era eu, era você, mas Ele tomou o seu lugar. Pode colocar a letra da música. Pega as suas mãos, vamos cantar essa canção.